tudo bem? Eu sou a Cris Camargo e hoje eu quero dividir uma experiência não tão boa que aconteceu comigo com o uso do DIU de cobre. Primeiro, eu quero falar que tudo que o comércio quer vender, que uma indústria quer vender pra gente, vai ter estudos provando que aquilo é bom. Então, os médicos são induzidos com estudos que aquele determinado produto, medicamento, é bom para nossa saúde. Poucas coisas vão falar que faz mal, até porque o objetivo é vender para você aquele produto. Não vai ter nenhum estudo falando para ninguém usar o DIU. Não vai existir nada referente a isso para você não usar, porque não usar não vai gerar renda para o comércio, para a indústria. Eu quero com esse vídeo relatar o que aconteceu comigo fisicamente e o que eu descobri também espiritualmente, o que isso significa. Espero poder ajudar. Vamos lá. Eu casei em 2003. Primeiro, eu era católica de IBGE, nunca fui catequizada de forma correta, nunca recebi esse tipo de formação. Então, muitas coisas me faltaram e eu tive que, ao decorrer do tempo, aprendendo e estudando sozinha, Casei em 2003. Em 2006 eu tive meu primeiro filho. Trabalhava fora. Todo mundo sabe que quem tem filho e precisa de outras pessoas, a vida fica muito complicada, porque todo o tempo que você tem é dedicando para criança, é trabalhando para sobreviver, para crescer. Enfim, é uma luta que todo mundo sabe. Então, eu não podia ter outro filho, até porque eu dependia das outras pessoas, Já não estava conseguindo criar nenhum, não confiava na providência, não entendia se aberta a vida, enfim, decidi usar o DIU de cobre. Por quê? Porque eu me arriscava muito fazendo tabelinha, porque eu nunca gostei de usar anticoncepcional, porque é muito artificial. Então todo mês era uma aventura, E eu me arriscava usando tabelinha. Muito pouco usei anticoncepcional, porque eu sabia que me fazia muito mal. Eu lembro que quando eu ia na médica, a médica falava assim, uma médica muito boa lá na Paulista, que útero que nem o meu, ela só tinha visto em revistas de estudo que o meu útero era muito limpinho, que era muito lindo. Ela só elogiava. Hoje, depois que eu usei o cobre, tudo foi decorrer do tempo, até a adenominose eu peguei. Tenho certeza que foi através dessas coisas, desequilíbrios, Mas enfim, vamos voltar lá. Então meu útero era muito limpo. Toda vez que eu tentei engravidar, no primeiro mês eu engravidei. Então era muito arriscado para mim viver de tabelinha. Por que eu coloquei DIU? Porque eles prometiam que era natural, que o cobre não fazia mal, era natural, eu ia colocar e depois de 10 anos eu ia precisar trocar aquilo, que toda vez que eu precisasse tirar para engravidar, no primeiro mês eu já engravidaria, que se você colocasse na ponta do lápis era muito mais barato, que o único trabalho que eu ia ter é de 6 em 6 meses fazer ultrassom. Enfim, as promessas eram muitas e eu vi que aquilo era muito bom, porque era eficaz. Eu optei por usar o DIU, Só tinha promessas boas, nada de mal ia acontecer comigo. Maravilhoso! Conversei com meu esposo e nós decidimos fazer com um médico particular. Já começa tudo errado, porque como eu tinha convênio e o convênio, os médicos pedem muitos exames. Quem trabalha sabe que não dá para ficar saindo toda hora, principalmente quem tem filho pequeno. Então eu quis agilizar tudo para ficar mais rápido. Paguei um médico particular. Paguei caro, não lembro mais quanto que foi. Foi em 2008, casei em 2003, 2006 eu tive meu filho, 2008 eu coloquei. Paguei caro e a decepção já começa por aí. Não era super simples, tudo tranquilo. Quando eu fui colocar o DIU, meu Deus do céu, é praticamente um mini parto. Muita dor, muita cólica, assim. Eu não gostei. Se eu soubesse que doía tanto daquele jeito, não teria feito. Eu vi relatos de mulheres que elas precisam se internar, tomar uma anestesia para fazer esse tipo de procedimento quando a pessoa é mais sensível à dor. Eu não sou sensível à dor, eu sou forte. Meu esposo fala que eu sou forte também, mas eu senti muita dor, a ponto de eu achar que não ia aguentar mais. Enfim, coloquei, vida que segue, saí de lá toda feliz. Me falaram que eu teria que na próxima semana já fazer um ultrassom para ver se estava encaixadinho, só para ter certeza. Ele me deu a guia, tudo. 24 horas para ter relação sexual e tranquilo.
eu esqueci de mencionar também, é colocado no primeiro dia da menstruação. Eu acho que a mulher fica muito sensível quando ela tá menstruada e fora também, que não é muito higiênico. Então, pra mim, isso é uma dificuldade muito grande. Então, eu tive que fazer todo esse procedimento no meu primeiro dia de menstruação. Eu acho constrangedor, mas fiz. Vida que segue, eu sempre tive um fluxo menstrual bem correto, bem direitinho. Como eu relatei para vocês, a minha médica sempre elogiou, dizendo que o meu útero era a coisa mais linda do planeta. Então, direitinho era o meu fluxo. Começou o meu fluxo ficar muito intenso, muito intenso, muito intenso. E eu acredito que quando a gente é jovem, mesmo a gente perdendo muito sangue, a gente fique descompensada, não altera tanto como altera depois de um certo tempo. Então, naquela época, eu sentia cansada, mas eu achava que era devido à minha jornada, tudo. Não me aconselhar a fazer exame de sangue várias vezes, porque eu acho muito importante, porque se você sangra demais, você vai ficar com uma anemia. Talvez não uma anemia forte, porque você não tá doente, mas entra por cima e sai por baixo. Se você era para menstruar 3 dias, você menstrua 6, não é natural. Então, eu achava que eu estava cansada, que era porque eu estava trabalhando demais. Era um jeito assim horrível que eu ia trabalhar tensa, porque eu pegava a condução, precisava ficar 2 horas sem ir ao banheiro, preocupada, nervosa, ia para reunião no meu serviço, preocupada, nervosa, porque sentava, vazava. Gente, foi uma época muito complicada da minha vida. Não recomendo. Pensa, você tá com o seu útero, o útero é para ser estéril, limpinho, tranquilo. Tem um corpo dentro do seu útero que inflama a ponto de não ter uma fecundação. E se tiver, o organismo vai expulsar. Então, você sente dores de cólica várias vezes no mês. Você sente cólicas quando você tá ovulando, porque você tá ovulando, era para ser uma coisa maravilhosa para o seu organismo, saúde, mas tem um corpo lá estranho dentro do seu útero. Então você sente quando você tá ovulando uma cólica assim no pé do ventre, horrível. E uma coisa que eu nunca senti antes, que era cólica. Então eu passei a sentir. Tudo isso você começa a achar que é normal, mas não é normal. O DIU de cobre, ele não é hormonal, mas ele contém cobre. Cobre não faz mal para o nosso organismo, mas em excesso ele desregula tudo. Causa fadiga, irritabilidade, ansiedade, insônias, dor de cabeça. Porque o excesso de cobre, o organismo tenta reequilibrar. Então não é tão saudável como eles falam pra gente. Consequentemente, você fica com muitos sintomas, como dores lombares, inchaço. Porque imagina, você com aquele útero inflamado, como é que fica a sua barriga? Fica inchada. Tem muitas mulheres que perdem cabelo e fica com a pele ruim, as unhas ruins, e é devido ao DIU, porque elas estão pré-anêmicas. Quando você vai colocar o DIU, eles falam que não tem problema. Eu perguntei, falei, nossa, mas vai ficar com cordão lá? Eles falam que não tem problema com esse cordão. Aquele cordão eles cortam o excesso, então quando você vai ter relações, o seu esposo não vai sentir, que você também não vai conseguir puxar, é tudo tranquilo. E os médicos cortam. Só que pensa, o útero era para ser limpinho e estéril. Na verdade, o útero tá com um corpo estranho dentro dele, inflamado, que por isso que você não vai, o feto, não vai conseguir fecundar. O cordão é uma ponte para os micro-organismos da vagina subir para o útero. Gente, é uma bagunça. Quando você menstrua demais, você sangra demais, é muito fácil você ter hipotiroidismo, Hashimoto, porque há um desequilíbrio hormonal dentro de você. Então, consequentemente, esse cordão traz muita infecção de urina. Eu nunca senti infecção de urina na minha vida. Depois que eu coloquei o DIU naquela época, era batata. Passava 2, 3 meses, remédio, infecção de urina. Aí tratava a infecção de urina, passava os 2, 3 meses, infecção de urina. Chegou um ponto, depois de 2 anos que eu estava usando, que eu não aguentava mais de infecção de urina. Aí eu quis tirar. Mas antes desse episódio, né, de querer tirar, o que eu comecei a perceber? Que como
o cordão é uma ponte para o seu útero, você fica com mau cheiro, escorrimento, porque pensa, seu útero está inflamado, escorrimento, altera a flora vaginal, consequentemente é péssimo para a saúde. Depois desses 2 anos, né, eu tentei tirar. A minha médica sempre me aconselhava, não, tenta mais um pouco, o seu DIU é de 10 anos, é impressão tua, enfim, me estimulava a continuar usando. Quando eu ia no médico do convênio, eles me falavam que eu não podia tirar lá, no pronto-socorro, porque a médica precisava acompanhar, a minha médica precisava acompanhar e ela precisava tirar. O médico do convênio, quando eu marcava a consulta, não queria mexer porque não foi ele que colocou. Enfim, aí você fica naquela história, naquele lenga-lenga que não passa nunca, você cada vez mais doente, pior, ruim. Chegou um ponto que eu não aguentava mais. Eu fui ao médico, no pronto-socorro, falei, tô queimando de febre, tô com infecção de urina, não quero mais. Aí falaram que eu tinha que ir atrás da minha médica, fui atrás da minha médica estava fora do Brasil. Ela ia demorar uns 20 dias para voltar, daí falei pro médico do pronto-socorro, né? Não quero mais, o que tem que assinar? Eu vou assinar. Daí eles falaram, é um mini parto, não sei se a gente vai conseguir fazer aqui no pronto-socorro. Meu esposo falou que sim, que podia, que a gente queria que tirasse mesmo esse dispositivo dentro de mim, e foi tirado. Mas pensa, outro mini parto, uma dor, eu com infecção de urina, com o útero inflamado, porque estava inflamado. Enfim, gente, eu não recomendo. Agora eu quero falar com vocês a parte que hoje mais me incomoda. Por quê? Se vocês forem ver, na história, sempre teve casos de que as mulheres queriam evitar a gravidez, né? Se você for ver os relatos, né, que as mulheres usavam fezes de crocodilo na vagina. Imagina a bactéria que ela pegava, né? Elas usavam pedrinha. Eu sempre fui católica, eu sempre fui cristã, mas era de um jeito assim meio de begé. E depois que os meus filhos nasceram, eu senti muita necessidade de me tornar uma pessoa melhor, de buscar mais a Deus, e o processo foi indo. Aí nasceu meu segundo filho, aí o desejo de ser uma pessoa melhor aumentou mais ainda, e eu comecei essa minha comunhão com Deus, consequentemente a minha família toda, e eu fui aprendendo as coisas, a doutrina da fé, e por que a Igreja Católica considera o DIU como um pecado gravíssimo. Eu já me confessei, né? Mas na época eu não sabia, primeiro, que praticamente o DIU é um abortivo. Por que a Igreja Católica fala que é pecado mortal o DIU? Desde que a pessoa entenda o que é isso. No meu caso eu não entendia. Porque o útero fica sem nidação. O que significa? Significa que o seu útero vai ficar com um corpo estranho dentro dele e ele vai ficar tentando expulsar. É praticamente, foi esse o exemplo que o médico me deu. É praticamente assim, pensa numa orelha, colocou um brinco com tarraxinha lá. Então o organismo vai tentar expulsar, não vai conseguir. Quando você quiser engravidar, você tira aquele brinco, vai cicatrizar. Então, pensa, num útero limpo como o meu, que eu relatei pra vocês, todo mês eu tinha um microaborto. O meu feto ficava lá, como eu tinha saúde, era jovem, meu útero bom, eu tinha uma gestação, né, complicada, porque o organismo não ia conseguir levar pra frente. Por quê? Porque tinha lá o cobre, e na presença do cobre, da prata, do ouro, nada se prolifera. Então, todo mês, praticamente, você tem um microaborto. Meu caso, meu útero era limpinho, maravilhoso. Então, o sêmen tentava lá nidar, né, que é se unir ao meu útero, e não conseguia, porque meu útero estava inflamado. Aí, o que acontecia? Eu sempre tinha um microaborto de um feto de 14 dias. Eu conseguia reconhecer isso visualmente, olhando? Não.
Só que pensa, isso em 2 anos, acontecendo isso todos os meses, o que acontece com a saúde da pessoa, o que acontece com a pessoa? A pessoa fica mal, fica ruim. Eu não teria usado o DIU, eu não entendia nada de ser aberta à vida, de métodos naturais, não era aberta para ter uma família maior, né? Precisava de outras pessoas para me ajudar. Hoje a minha cabeça é totalmente diferente e é uma pena, né? Que a gente sofra por coisas que colocaram na nossa cabeça, por falta de ensinamento, falta de doutrina, falta de conhecimento. Eu fico triste. Eu espero que com o meu testemunho, que com os meus erros, sirva para vocês pensarem, né, o que vocês vão fazer da vida, se isso faz bem para vocês, porque eu falo que não faz bem para o corpo, não faz bem para a alma. E hoje, depois que vocês escutaram o meu vídeo, vocês já não são mais uma leiga. Vocês agora sabem que isso é errado. Eu espero que vocês passem esse vídeo para quem esteja pensando em colocar um dispositivo desse no útero, que não é tão saudável como elas pensam e imaginam. Que vocês curtam, né? E se inscrevam no meu canal. Eu quero ser luz do mundo e sal da terra, conforme Deus pede. Ajudar as pessoas, né, a não cometer os mesmos erros que eu cometi. E eu te espero no meu canal. Fiquem com Deus. Deus abençoe e que tudo seja para glória e honra do Senhor. Fiquem com Deus. Até mais.